têm acesso, ok? Bom, a partir de agora nós estamos gravando a aula, tá? Então vamos começar. Vocês estão vendo aí o slide, né, de mecânica dos solos. Então essa primeira aula nossa dessa disciplina chamada mecânica dos solos. Então, como vocês nunca tiveram aula comigo, eu vou começar me apresentando, né? E na época que eu fiz esse slide, eu era professor mestre, agora é professor doutor, né? Que beleza. Já terminei o doutorado em materiais de construção na UNB, tá? Tenho uma experiência como engenheiro grande, uma experiência como professor grande também. Eu sou projetista, executor de obra já tem quase 20 anos, tá? E sou professor desde 2003, tem quase 20 anos também. E eu tenho 6 meninos, de 2 casamentos, adolescentes já, né? Então, muita gente, né, bicho? Eu sou faixa azul ainda, infelizmente, de jiu-jitsu, é importante para mim, que eu coloquei na apresentação. E esse é o meu Facebook. Eu estou disponível para vocês nas redes sociais também, todos aqueles professores que não gostam que o aluno entre em contato. Pelo contrário, eu gosto que vocês entrem em contato comigo, eu gosto de conversar com os alunos. Eu gosto que os alunos estejam próximos de nós em tudo que a gente for fazer, e é uma coisa que eu curto, tá? Eu gosto muito. Então, essa disciplina, eu vou começar a disciplina falando um pouquinho do mercado de trabalho do engenheiro civil. Por que eu vou fazer isso? Porque vocês estão se aproximando, já estão do meio para o fim do curso, não é? Do meio para o fim do curso. Então é importante vocês terem uma noção do que espera vocês no mercado de trabalho. Na verdade, a carreira de engenheiro civil ela é uma carreira boa, muito boa, uma das melhores carreiras que existe, é a carreira de engenheiro civil. Essa carreira é uma das poucas carreiras que permite que você trabalhe por conta própria e que você tenha um bom rendimento trabalhando por conta própria. Além disso, você pode se colocar no mercado de trabalho, trabalhar em construtora, em gerenciadora de obra, você prestar um concurso público, né? O engenheiro passa muito em concurso público por causa da base matemática. Então, o mercado de trabalho é amplo para o engenheiro civil. Então, se você for trabalhar com engenheiro, aí nesse slide estão algumas opções que você pode seguir. Então, a maioria dos engenheiros, muitas pessoas que estão no curso de engenharia civil, eles se em cima de uma laje lá, né, fazendo a concretagem, em cima de um prédio, de capacete. O que é isso? É execução de construção civil. O que é construção civil, gente? Prédio. Execução de prédio. Então, existe um mercado de trabalho grande aqui na nossa região, o maior mercado de trabalho que tem na região, para o engenheiro civil de execução de obra. As empresas do DF são empresas de construção. E as pessoas, os grandes empresários do Distrito Federal são empresários da construção. Então, existe um mercado grande no Distrito Federal para a construção civil, execução de obra, para execução de prédio. A execução, você pode trabalhar também com projeto, tá? Projeto estrutural, projeto sanitário, projeto de fundações. Antigamente, o mesmo engenheiro fazia tudo, né? Você abria um escritório de estrutura, você fazia de sanitário, você fazia fundações. Hoje em dia, isso não é mais. Porque o conhecimento ele avançou muito, né? Então, os projetos estão muito complexos hoje em dia. Um projeto estrutural é uma coisa extremamente complexa, se for entregar direitinho. Um projeto de sanitário tem N fatores que você tem que levar em consideração. Um projeto de fundação tem vários tipos de fundação que podem ser considerados, né? Então, são disciplinas muito complexas e muito diferentes. Assim. Então, você pode se especializar em cada um desses projetos aí e viver bem trabalhando com projetos. Tá? Isso eu estou falando tudo construção civil, prédio. Além de prédio, além da construção civil, existe o mercado de infraestrutura. Você pode trabalhar como executor de infraestrutura, você pode trabalhar como projetista de infraestrutura. São carreiras privativas ainda no civil, tá? Então, o que é uma obra de infraestrutura? É uma obra de drenagem urbana, tubo de drenagem, boca de lobo, posto de visita, isso aí é uma obra de infraestrutura urbana, tá? Pavimentação, uma obra de infraestrutura urbana, que tem a ver com asfalto,
que tem a ver com topografia, com execução de asfalto, com execução de concreto no piso. No Brasil, o mais utilizado é asfalto, mas existem outros tipos de pavimentação. Então, você pode virar um executor de pavimentação, você pode virar um projetista de pavimentação. Obra de água, rede de água, tem a ver com reservatório de água, tem a ver com distribuição de água, né? Tem a ver com medição de água também, é uma obra de infraestrutura. Obra de barragem, vários tipos de barragem, as barragens elas têm várias finalidades, barragem de captação de água, barragem hidrelétrica, barragem de acumulação de água para consumo. Então, tem vários tipos aí de barragem, e aí é uma especialização da engenharia, também de infraestrutura, obras de barragem. Então, porto, aeroporto, ponte, enfim. Então, são muitas coisas nas quais o engenheiro civil pode entrar. Além disso, você pode trabalhar com gerenciamento, que o gerenciamento ele cabe em qualquer tipo de obra. Gerenciamento, controle, fiscalização, tudo isso são disciplinas, né? São nichos do mercado de trabalho que o engenheiro civil pode entrar e alguns desses remunerados, inclusive, tá? Bem remunerados. A sugestão que eu dou para você, assim, que você está lá aí na engenharia, a sugestão que eu dou para você é escolher uma coisa que você goste, tá? A sugestão que eu dou para você, porque, gente, não pensem em vocês em parar a formação de vocês na graduação. Isso aí é uma coisa que hoje em dia não cabe mais. A graduação, ela te dá muito pouco em termos de conhecimento. Ela te dá uma licença para exercer engenharia, isso é verdade. A graduação te dá licença para exercer engenharia. Mas, muito pouco conhecimento, tá? Isso não é culpa da UNCEPAC, não é culpa de ninguém. Isso é uma diretriz do MEC. O MEC que pede que os cursos superiores no Brasil sejam. Então, você tem muita superfície, pouca profundidade. Você acaba saindo da faculdade sem proficiência profissional. Nada. Você tem muita informação, conhece muita coisa, muita informação, mas não aprende profundamente a fazer nada. Isso é uma verdade. Eu estou falando para você, isso não é culpa de ninguém. Isso é o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, que determina que os cursos superiores sejam assim. E não é só engenharia que é assim também. Isso é chamado de cursos generalistas. Eles são muito generalistas, muito genéricos. Então, você vai ter muita informação, você vai conhecer sobre muita coisa, mas não vai ter proficiência profissional em nada. Você não precisa nem se iludir. Então, existe duas formas de você adquirir proficiência profissional, né? Você virar um profissional de engenharia. Uma é arrumando um emprego na área, que é difícil, né? Mas acontece, às vezes acontece. O menino arrumar um estágio, ou arrumar um emprego, já ter um emprego na área, em alguma área da engenharia. Você faz uma coisa todos os dias, você acaba aprendendo aqui. Então, é uma das formas de você virar um profissional, trabalhar na área. Só que, assim, é difícil de arrumar empregos na área e é arriscado também. Quando você entra para trabalhar na área sem saber direito, você vai aprender batendo cabeça e perdendo dinheiro. Então, o pessoal que quer começar a fazer obra, a gente fala, vamos aprender. Quase sempre a gente perde dinheiro fazendo direito, né? E obra é uma coisa assim, que os minutos que você perde lá, perdendo é dinheiro. Então, não é a melhor forma de adquirir, se profissionalizar na engenharia. A melhor forma de se profissionalizar na engenharia é fazendo uma formação continuada, fazendo cursos. Tá? Então, você tem os cursos chamados de pós-graduações, né? Especializações ou mestrados. Diferença. Muita gente não sabe a diferença. Quando a gente fala em especializações, né, pós-graduação tipo especialização, é chamado de pós-graduação lato sensu. Essas especializações, elas são especializações que são ferramentais. Ferramentais. Eu ouvi o Luiz falar que o áudio está ruim. Está ruim ainda, gente, ou melhorou o som? Professor, eu acho que está travando um pouco. Travando e cortando. Não sei se é o áudio do celular ou se é o áudio do... Porque pode ser assim, trocar um áudio com o outro tá melhor, né? Do computador ou do celular. Não sei como é que funciona. O computador tá pior. O computador tá pior. Vamos tentando aqui, eu vou falando devagar aqui e vou
pertinho assim para ver se melhora. Tá, eu vou falar perto e vou falar devagar para ver se a gente consegue. Bem, então, eu estava falando da questão da pós-graduação, os tipos de pós-graduação, né? Tem a pós-graduação chamada lato sensu especializações. As especializações, a diferença delas não, assim, a especificidade delas é a carga horária. São cursos de carga horária em torno de 350 horas, são cursos ferramentais. Ele te dá uma ferramenta, tá? Então, se você quiser, por exemplo, virar projetista de estrutura, ele vai te ensinar a projetar a estrutura. Se você quiser virar aí um projetista de metálica, ele vai te ensinar a metálica. Fundação, ele vai te ensinar a fazer fundação. Especialização é isso. São ferramentas, tá? Ferramentas. Cursos que te dão ferramentas de trabalho. Mestrados é um tipo também de especialização chamado stricto sensu. O curso stricto sensu, ele é mais científico, ele é mais para professor. Carga horária é mais alta, é mais difícil você fazer, em geral é a universidade pública, tá? Então é um negócio que é difícil de fazer, assim, você tem que ter muito fio, tá? Para fazer esses cursos tipo de ciência, que são os mestrados. Mas é uma opção, tá? Se você quer, de repente, se dedicar à docência ou estudar profundamente a coisa, tudo bem, cara. Tamo junto aí. O Kevin, desculpa pela memória, mas tudo bem. Então é isso, assim, eu tô falando isso tudo para poder voltar naquela frase que eu falei no início, né? O que vocês têm nesse momento? Escolher uma coisa que vocês gostem e se especializar numa coisa que vocês... Porque tem muitas opções dentro da engenharia. E eu vou mostrar para vocês uma área de trabalho hoje que começa com essa disciplina que vocês estão estudando hoje. É a primeira disciplina de um campo muito amplo da engenharia, tá? Chamado de geotecnia. Então, engenheiro técnico, engenheiro de solo. O solo participa de uma série de serviços da engenharia. Uma de coisa, você lida com o solo, várias coisas lida com o solo. Então, é uma especialização dentro da engenharia civil. Né? Mexer com o solo, trabalhar com o solo, trabalhar com terra. Terra é uma palavra que vocês não vão usar, a gente quase não vai usar. O termo correto é solo. Continuando aqui na nossa apresentação, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que a gente faz com mecânica dos solos, que ela tem a ver, por exemplo, com execução de pisos, com execução de pavimentos. O solo é a base dos nossos pavimentos. O solo é a base dos nossos prédios. O solo é a base das nossas obras no solo. E o solo, ele não recebe diretamente as cargas, né, o peso das obras de engenharia civil. Ele tem que ser preparado. Tudo que a gente vai fazer em cima do solo, o solo tem que ser preparado. Então o engenheiro tem que saber como preparar esses. Tá? Vocês estão vendo nesse slide uma figura de pavimentação, um pavimento intertravado, de concreto, tá? Concreto intertravado aqui. E a foto de cima, o pessoal está executando uma operação no solo de compactação. A compactação diminui os vazios que existem no solo, a compactação aumenta o peso específico do solo e aumenta a resistência do solo. Então, nós vamos falar sobre compactação. Então, muitas das coisas que nós fazemos, muitas das obras que nós fazemos em cima do solo, demanda essas operações. Várias operações, inclusive operações de compactação, tá? Então, pensa só na obra, assim, uma obra aqui, no nosso caso, é uma obra de piso. Tem que trabalhar o solo para receber essa obra de piso, sim, tem que trabalhar o solo para receber essa obra de piso. Outra coisa também que depende muito da preparação do terreno é a execução de estradas.
estradas. No Brasil, nós usamos um tipo de pavimento que vocês conhecem como asfalto, né? Tecnicamente, é chamado de pavimento flexível. O asfalto ele é um pavimento pouco resistente. À carga mecânica, pouco resistente a intemperismo também, à chuva. Então, a estrada de asfalto tem que ter uma manutenção constante, porque senão a estrada acaba logo. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é assim. Nos Estados Unidos as estradas são de concreto, estradas muito mais resistentes. No interior de São Paulo, por exemplo, em alguns lugares onde tem estrada privatizada, também você tem estradas de concreto, né? No Brasil, o pavimento final é o asfalto. Então, como ele é um pavimento muito frágil, muito fino, muito degradável, o que acontece? Tem que ser preparada a base para receber o pavimento final, para receber o asfalto. Então, preparar a base é essa foto que vocês estão vendo aí. As máquinas estão preparando uma base para poder receber o asfalto. No caso de estradas, essa preparação é feita com a formação de várias camadas de materiais diferentes, mas são todos materiais minerais, é tudo solo, são tipos diferentes de solo, e essas camadas elas são conformadas, né, e são compactadas. Tá vendo esse rolo aqui embaixo, que esse equipamento chamado rolo liso, ele é um equipamento de compactação, mais uma vez a compactação, né, que aproxima as partículas de solo e aumenta a resistência da base. Então, a base das nossas estradas é solo, é terreno preparado, tá? Então, para que esse terreno preparado possa receber os pavimentos finais, né, o pavimento final de asfalto, tem que ser feito uma série de operações que depende do conhecimento que o engenheiro tem da mecânica dos materiais, né, da dinâmica dos materiais, da dinâmica dos solos. Vou repetir aqui. Uma obra também que tem tudo a ver com o solo é fundações. Né? O que é fundação? Daqui vocês vão começar a mexer com fundação bastante. Fundações são bases de edifício. São as estruturas aonde as cargas dos edifícios elas descansam, né? Você lança cargas geradas nos edifícios nas fundações. As fundações interagem com o solo, tá? Então, onde existe essa interação, o solo também tem que ser preparado. Ou, às vezes, o solo não vai ser preparado, mas o engenheiro tem que entender o solo, ele tem que estudar o solo para saber qual tipo de fundações utilizar. Solos muito moles exigem um tipo de fundação. Solos muito resistentes exigem algum tipo de fundação. Um solo rochoso exige um outro tipo de fundação. Quer dizer, cada tipo de solo vai definir o tipo de fundação que você vai utilizar. Então, é necessário conhecer o tipo de solo, interpretar as informações que vêm através dos estudos do solo para definir o tipo de fundação, o tipo de estrutura aqui que vai ser utilizada nos prédios que forem construídos naquele tipo de solo. Então, aqui nós temos dois tipos de fundação. Nós temos um bloco, esse é um bloco que vai ser de concreto, isso aqui é um bloco também de estaca. Essas estacas são estacas metálicas que foram cravadas no terreno. Cravada no terreno dá suporte para a estaca. O terreno, ele segura, vamos dizer assim, a estaca, ele dissipa as tensões que são jogadas no terreno pelas estacas. Em cima das estacas aí, vai ser concretado um bloco de concreto aqui, e em cima do bloco vai o pilar do prédio. E o pilar vai recolhendo as cargas dos diversos pavimentos, das vigas, das lajes, lança tudo no pilar, o pilar lança na fundação. A fundação interage com o solo. Tá? Então é de suma importância para que as fundações de qualquer prédio sejam bem executadas, para que as fundações de qualquer prédio sejam corretamente dimensionadas, sejam corretamente estabelecidas, é de suma importância o conhecimento do solo. Extremamente importante o conhecimento do solo. Tá? Bem, o que é que nós vamos estudar? Aqui está a nossa ementa, tá? Essa ementa eu tirei lá do PPT do curso,
ok? Então, é o que já está estabelecido desde que o curso começou, e vocês têm acesso a isso. E vocês têm que me cobrar isso. Em geral, não precisa me cobrar porque eu cumpro a evento toda, mas isso vai ficar disponível para vocês saberem o que é que nós vamos estudar ao longo do semestre, tá? Eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas aí no slide. Primeira coisa, tipos de solo. Então, nós vamos estudar os vários tipos de solo que existem, a formação dos vários tipos de solo. Então, existem solos arenosos, existem solos argilosos, existem solos rochosos, siltosos, existem solos mistos. Esses solos, todo solo advém da rocha. O solo, ele é produto da fragmentação da rocha. Então, quando você vê um solo aqui em Brasília, em Goiás, em Minas, um dia que foi uma rocha, uma pedra. E essa rocha foi se fragmentando em pedaços cada vez menores por vários fatores que a gente vai aprender, né? Quais são esses fatores que interessam e que fazem a rocha fraturar, até porque esse processo ele continua, ele não para, né? Nós estamos vivendo aí, tem rocha virando solo, só que assim, demora milhões para uma rocha se transformar num solo, mas é o que existe, tá? Então, cada tipo de rocha dá origem a um tipo de solo. Cada tipo de rocha dá origem a um tipo de solo. Então, as argilas, elas vêm de um determinado tipo de rocha. As areias vêm de outro tipo de rocha. Então, isso aí nós vamos estudar brevemente aí. Como é que os solos são formados e quais são os tipos de solo que existem. Qual que é a classificação do tipo de solo. Depois a gente vai estudar índices físicos dos solos. Índices físicos, gente, é isso. Um solo, ele é composto por 4 coisas. 4. Ele é composto por minerais, um mineral, que é o grãozinho do solo lá, é um mineral. Ele é composto por água, por ar e por matéria orgânica. Ah, mas tem água no solo? Tem. Entre os grãos do solo, quando você pega o solo, mete o mãozão lá e tira aquele monte de grãozinho. Né? Ali tem água e ar entre os grãos. Mesmo se o solo estiver lá no maciço, se você não tirou ele do chão, se ele está quietinho lá, entre as partículas de solo existe água, existe ar, existe matéria orgânica. Então, essa composição dá origem aos índices físicos dos solos. Granulometria do solo é um índice físico, grau de umidade do solo é um índice físico, permeabilidade do solo é um índice físico. Então, nós vamos estudar quais são esses índices, como que esses índices são determinados e qual o uso que é feito, né, na engenharia mesmo, na prática, qual é o uso que se faz desses índices físicos, para que esses índices físicos servem na obra, né, vamos dizer assim. Tá? Bom, depois disso a gente vai estudar a estrutura do solo. Solo, gente, ele é estrutura de camadas, tá? Você tem um solo homogêneo até o fim da crosta, não. Todo solo é estruturado em camadas. Então, camadas muito diferentes. Às vezes você tem um solo duro em cima do solo mole. Engraçado, mas pode acontecer. Você tem um solo rochoso em cima de uma argila saturada, molinha. Ou o contrário, tem um solo mole e embaixo, na outra camada, você tem um solo resistente, um solo duro. Então, nós vamos estudar a estrutura do solo. Nós vamos estudar plasticidade que é a capacidade do solo de se deformar, como que se deforma, como que é a consistência do solo, o que é consistência de solo, o que tem a ver com o estudo de fundação, de barragem, consistência dos solos, e a classificação dos solos, classificação geotécnica dos solos também. Bem, depois do movimento de águas nos solos, permeabilidade, fibra, capilaridade, igual eu falei para vocês, né? No solo tem água. Você abriu uma cisterna, o que é quando a gente abre uma cisterna? Aquela água que está no meio dos grãozinhos ali, ela drena, ela desce todo para um lugar só. Que lugar? A cisterna, o buraco. Então, a forma de acumular água que está, uma das formas, né, de acumular água que está ali saturando o solo entre os grãos é abrir uma cisterna. A água daquela região drena para o buraco, ela vai para.
Então, o que vocês têm que entender hoje, né? Depois nós vamos ter aula sobre. Vocês têm que entender que a água no subsolo ela tem uma movimentação. A água no subsolo tem uma movimentação. Existe. Primeiro, existe, né? Para quem não sabia, existe a água no subsolo e ela tem uma movimentação vertical e uma movimentação horizontal. É incrível, né? Mas a água se movimenta no sentido vertical e se movimenta também no solo no sentido horizontal. Nós vamos estudar isso. Nós vamos estudar o que é permeabilidade de solo e tem uma coisa que eu acho muito bacana. Eu vou dar um sobre poço artesiano. Tá? Vou dar para vocês um poço artesiano. O que é poço artesiano? Como se faz o poço artesiano? Ok, gente? Nessa aula. Depois nós vamos falar de compactação do solo. São essas operações que eu mostrei para vocês aí. O que serve a compactação? Como que é feita a compactação? As diversas formas que existem de se obter compactação. Índice de compactação. Como que a gente mede se o solo está compactado ou não? Então, existem formas de medida extremamente importante. Essas medidas de compactação são extremamente importantes, tá? Para várias obras que faz aí. Então a gente vai ter uma aula sobre isso. Depois, sobre propagação e distribuição de tensões, que está na nossa, né? Como que o solo distribui a carga que está em cima dele. Quer dizer, um prédio é uma carga. Um carro passando numa estrada é uma carga. Tá? Um monte de areia que você faz é uma carga. Uma piscina é uma carga. Como que o solo distribui essa carga? Gera-se uma tensão e o solo distribui essas tensões. Cada solo distribui a tensão de um jeito. Tá? E aí nós vamos estudar como. Depois nós vamos estudar sondagens geotécnicas, investigação do solo, mecânica das rochas, tá? Como que as rochas se comportam quando elas são submetidas a um esforço mecânico. É diferente do solo, né? É importante para nós. É importante para nós entender como que a rocha se comporta. Depois é uma aula sobre resistência ancoragem, né? É um serviço que é feito no solo para aumentar a resistência do solo. Depois a gente vai falar sobre muros de contenção e muros de arrimo. Na verdade, são estruturas de contenção do solo. Nós vamos aprender o que é um muro de arrimo, os tipos de muro de arrimo que existem, para que servem os muros de arrimo. E teremos depois, lá na frente, um momento lá sobre investigações geotécnicas e sondagens. Mas é diferente. Isso aqui é um tipo de sondagem, tá? E essa de baixo aqui é outro tipo de sondagem, mais geral. Então, essa é a ementa de vocês. Esses aqui são os assuntos que a gente vai abordar. Todos os assuntos que a gente vai abordar estão aqui, tá? Essa é a bibliografia. Vou deixar a bibliografia para vocês aí no material, tá, gente? E, assim, a bibliografia, eu uso um livro em particular. Esses livros, eles estão disponíveis na biblioteca. A bibliografia básica, ela sempre está disponível na biblioteca, tá? Então, vocês podem, às vezes eu indico um livro, vocês podem ir lá pegar o livro e olhar todos esses livros que tem na nossa biblioteca lá, tá? Mas, em geral, eu preparo a aula, já preparo o material para vocês poderem consultar. Você não precisa ir no livro, né? Tem muito que é complexo, então já deixo o material mastigado para vocês estudarem pelo material que eu vou disponibilizar. Beleza, gente? Vou apresentar para vocês agora o calendário, nosso calendário de aula. Hoje é dia 10/2, né? Então, hoje é a apresentação da disciplina, tá? Apresentação minha, apresentação da disciplina. Aí, na aula que vem, nós vamos falar sobre tipo e formação de solos. No dia... Aí tem um erro aqui, tá? É o contrário. No dia 17 é o carnaval, semana que vem. E não vai funcionar na quarta-feira, tá? Onde você placa vai funcionar na quarta-feira. Isso é na aula que vem, no dia 17. No dia 24, nós vamos ter essa aula sobre formação de solos. Então, isso aqui é invertido. Feriado no dia 17 e no 24 nós vamos ter a aula aí sobre tipo e formação de solos. Depois vamos falar sobre índices físicos dos solos, estrutura do solo, aquele negócio das camadas, como os solos são estruturados. Depois, movimento nos solos, beleza? Vamos falar sobre, aí nós vamos falar sobre poço
nós vamos falar sobre rios subterrâneos, nós vamos falar sobre aquíferos nesse dia, de 17 de março. Dia 24 de março, uma aula sobre compactação. E no dia 31 de março, uma aula de laboratório, tá? As aulas de laboratório, gente, assim, a gente vai tentar dar uma aula para todo mundo, viu? Eu vou ver como é que é possível, a coordenação provavelmente é possível, porque a turma de vocês não é uma turma grande, ela é uma turma relativamente pequena, então a gente consegue fazer um laboratório com segurança, claro que se tiver todo mundo de máscara direitinho, né? Mas eu quero dar 3 aulas de laboratório para tirar vocês de casa, e tem muita coisa nessa disciplina que a gente pode ver no laboratório, a gente pode fazer no laboratório. Então, a primeira aula de laboratório será dia 31 de março, aí eu vou pedir um relatório, vou passar para vocês um modelo de relatório, beleza. Dia 7 de abril, uma aula sobre sondagens, e no dia 14 a nossa primeira avaliação, tá? Então, a primeira prova é 14 de abril, daqui a pouquinho eu vou falar de nota, o próximo slide aqui é sobre nota. Então, a primeira avaliação é dia 14 de abril. Continuamos aqui, no dia 21 de abril, mecânica das rochas. No dia 28 de abril, impulso nos solos e tensões. No dia 5 de maio, outra aula de laboratório. No dia 12 de maio, nós vamos falar sobre muro de arrimo. No dia 19, fundações estaca-prancha, que é um tipo de contenção também. No dia 25 de maio, investigações técnicas. No dia 1º de junho, outra aula de laboratório. Então, nós teremos 3 aulas de laboratório aqui. Ó. No dia 31 de maio, dia de março vai ser a primeira. No dia 5 de maio vai ser a segunda. E no dia 1º de junho vai ser a terceira. Tá? Aí, depois, no dia 8 de junho, a gente tem a nossa segunda avaliação. A segunda prova nossa é no dia 8 de junho. Aí, a partir daí do dia 8 de junho, entrega de resultado substitutivo. Quer dizer, quem passou aí, quem passar vai estar liberado até dia 8 de junho. Né? As provas, bom, vou explicar como é que vão ser agora as avaliações, tá? Composição das notas e das aulas. Olha só, gente, as minhas notas, acho que de todo mundo, vai ser assim, 70% da nota vai ser a prova e 30% da nota vai ser o trabalho. Vai ser um trabalho, não, vai ser vários trabalhos, tá? O que é fazer? Eu vou passar os trabalhos na aula, tá? Então, a aula vai ter 2 momentos. A aula vai ter 2 momentos, fora as aulas de laboratório. As aulas vão ter 2 momentos. O primeiro momento é um momento de teórico, né? Momento teórico. Eu estou fazendo aqui com vocês. Eu vou dar aula, vou passar teoria, e aí vai ter um segundo momento que vai ser um exercício. Esse exercício pode ser uma lista de exercícios, uma lista de perguntas, um cálculo, né? Pode ser um desenho de algum croquis, de alguma coisa. Então, toda aula nossa vai ser exercício. Para a gente poder aproveitar o tempo no final, tá? Eu vou deixar vocês entregarem o exercício até a aula seguinte. Mas, porque pode ser que tenha alguém que falte, pode ser que você perca uma outra. E como todos esses exercícios vão valer nota, todos eles vão valer nota, eu sou obrigado a deixar vocês até na aula seguinte. Porém, o correto, né, o melhor, não é o correto, o melhor é ser feito dentro do horário da aula. Então, eu vou passar para vocês o exercício, vou ficar online aqui, vou ficar na sala, para acompanhar vocês na realização do exercício. Até 10 horas da noite, eu vou ficar online, vou ficar na sala, beleza? E aí, até no final, você me entrega se você quiser, ou você me entrega até a aula, é quando eu vou receber. Até quando eu vou receber. Tá? Então, todo exercício, para a gente poder aproveitar o horário total da aula, e para a gente poder também aproveitar bem, né, o conteúdo, certo? Tem aulas dessas que elas vão quase até as 10 horas. A aula de compactação é quase até as 10 horas. Então, tem aula que eu não vai ter exercício, mas quando a aula for mais curta, vai ter um momento de exercício, tá? Uma outra coisa também é o seguinte, nós vamos às aulas às 7h15, tá? Hoje eu comecei às 7h30, esse hábito no semestre passado de começar às 7h30 e levava às 9h30, mais ou menos. Mas esse semestre eu vou começar às 7h15. Eu vou dar aula até às 8h30, das 7h
8h30 e vou dar 15 minutos de intervalo, certo? Então, eu vou dar aula das 7h15 às 8h30, 15 minutos de intervalo, e a gente continua a aula até as 22 horas, certo? Desse jeito, ou com material teórico mesmo, ou com exercício, mas sempre nós vamos ficar até as 22, com um intervalozinho no meio, porque ninguém dá conta, né? De ficar o tempo todo aí, né, de frente para o computador. Entendo que é desgastante, assim, no esquema não presencial, isso é ruim de fazer, tá? Muito obrigado. Pessoal, de tudo que eu falei, alguém tem alguma pergunta? Não, senhor. Foi passado bem a informação. O Davi levantou a mão, Davi? Você quer falar alguma coisa? Davi Luiz? Melhorou o áudio? Vocês conseguiram ouvir tudo aí, gente? Melhorou, foi tranquilo. Tá, eu vou botar esse computador aqui no tensão, que eu começamos a aula hoje, essa semana não tive jeito. Semana que vem eu dou aula no computador, é melhor para mim. Bem, então, há uma outra coisa, gente, que eu não falei. É o seguinte, todas as aulas, elas vão ter chamada, tá? Todas as aulas vão ter chamada. Então, isso agora está sendo uma exigência da faculdade. Como é que eu vou fazer chamada? Eu vou ver o seu ícone aqui, tá? Eu não vou abrir, porque assim, não tem problema nenhum para você abrir para você responder presença, não tem problema nenhum. O problema é que isso viola a lei de... Oi, Davi, quer falar? Sim, professor, consegue me ouvir? Sigo, pode falar. Em relação à divisão das notas, que até o quinto semestre, eu agora estou no sexto, até boa parte da turma aí é do sétimo. Até o quinto semestre, as notas eram 40% trabalho e 60% a prova. O senhor nos mostrou aí que agora é 30% a trabalho e 70% a prova, é isso mesmo, né? É isso mesmo, era assim mesmo. Até eu que dava aula para o oitavo período, né? Sétimo e oitavo período também era assim. Mas esse semestre vai ser 30/70, tá? Aí você pergunta para mim, por quê? Eu não sei, cara. Eu não sei por que não. Mas isso é uma solicitação aí da coordenação, lá de cima, da reitoria, então vai ser assim, tá? Mas eu assim, vocês nunca tiveram aula comigo, mas assim, eu não sou professor ferrador, sabe? Minhas provas não são difíceis, embora a gente vai ter que dar a prova no Padranat também. Mas prova no Padranat também é fácil, não é o fim do mundo. E eu sou muito leniente, eu sou muito tranquilo na correção. Então, você tem uma preocupação que você não precisa ter comigo é de passar. Você tem que preocupar em aprender. Eu quero que vocês aprendam. Eu quero que o conteúdo que for passado, assim, vocês tenham um grande aproveitamento nele, porque é muito importante para vocês como estudantes, depois como engenheiros, vocês entenderem essa matéria é muito importante. Todas são, né? Mas, cara, envolve tanta coisa, que é bom a gente estar ligado aí. Eu estava falando a questão da chamada, né? Eu não vou pedir para você abrir o microfone e tal, não é porque eu não quero ouvir a voz de vocês, não é isso não. É porque isso é contra a lei de privacidade da informação, tá? Então, assim, eu vou ver seu ícone aqui na tela, eu vou dar presença. Então, por exemplo, Christian Holanda, meu xará, tá aqui. Davi Luiz, tá aqui. Thiago Fernandes, tá aqui. Milena Almeida, tá aqui. Arthur Rodrigues, tá aqui. Não quer saber se você está assistindo a aula, é todo mundo adulto. Mas eu preciso de alguma coisa que me mostre que você está minimamente interessado. Então, a forma que eu vou fazer é essa. Eu vou fazer a chamada assim, lá pelas 7h30, 15 minutos depois que começar a aula, a gente faz a chamada, tá? Então aí vocês abrem. Qualquer coisa também, professor, eu cheguei depois, não tem problema, me avisa. Por aqui você prestigiou um pouco a aula, você já leva a presença. Tá bom? Pergunta, gente. Alguém tem alguma pergunta? Beleza, então. Então hoje eu vou parar por aqui, que era a minha intenção hoje, o meu planejamento era chegar nisso mesmo que eu cheguei, tá?
E como tem muita gente fazendo matrícula, eu preferi não dar conteúdo hoje, porque ainda muita gente perderia o conteúdo. Então, nós vamos começar na semana que vem, de acordo com o calendário. O material que eu usei hoje já vai para o mundo de vocês, assim como a gravação das. Tá ok, pessoal? Ok, professor. Tá ok. Beleza? Ah, sim, o Kevin. Semana que vem não seria carnaval? Seria, não? Desculpa, viu, Kevin? Não, É é na outra carnaval. semana, de 23. Dia 23 que a gente vai começar. Beleza, então eu vou parar a gravação.